Olá a todos, meu nome é Ricardo Santos Santana, sou engenheiro eletricista. Estarei com vocês aqui no curso de formação de NR10. Vão ser uma série de vídeos curtos onde eu vou estar abordando os principais tópicos da norma. Beleza? Vamos lá. Para a gente entender quais são os riscos que a gente corre, quais são os efeitos, né, do choque elétrico no corpo humano, a gente primeiramente precisa entender como que funcionam as grandezas elétricas e como que elas interagem entre si. Para começar, vamos falar aqui da corrente. A corrente ela é classificada em dois tipos, corrente contínua e corrente alternada. A corrente, por definição, é o movimento ordenado dos elétrons. Se eu tenho um movimento ordenado dos elétrons que varia a hora de um ponto A para o ponto B e do ponto B para o ponto a gente tem a corrente alternada. Se esse movimento ele é polarizado, ele sai apenas em uma direção, polo positivo e polo negativo, a gente tem a corrente contínua, né? E aí entra aquela discussão. Qual que é mais segura? Qual que é mais vantajosa? Por que usar corrente contínua? Por que usar corrente alternada? E aí a gente precisa entender o princípio, né, do funcionamento das duas. Toda vez que a gente estiver falando de armazenamento de energia, a gente vai estar trabalhando com corrente contínua. Toda vez que nós estivermos falando em distribuição, transmissão, uma fonte geradora muito longe de uma fonte consumidora, nós estamos falando de corrente alternada. A grande diferença de nós termos hoje corrente alternada ao invés de corrente contínua no nosso sistema de distribuição é porque a corrente alternada ela é capaz de carregar mais pacotes de carga do que a corrente contínua. Isso aí facilita para que a fonte geradora que está aí, sei lá, até, às vezes até 1.000 quilômetros de distância da fonte consumidora, consiga transmitir essa potência necessária para gerar trabalho no consumidor final. Beleza. Exemplos de motores, né? Exemplo de equipamentos que a gente utiliza com corrente alternada. Na indústria, motores de indução trifásico. No nossa casa, a gente pode citar aí geladeira, ventilador, entre outros, né? Acho que na nossa residência a gente utiliza bastante tipo desses motores aí. Já a corrente contínua a gente utiliza aí celulares, baterias de carro, algumas ferramentas, alguns equipamentos portáteis, né? Hoje em dia, até costumo dizer que a utilização da corrente contínua tem sobressaído a da corrente alternada. Tem se falado muito hoje em armazenamento, né? Carro elétrico, coisas assim. E quando se fala em conservação de energia para ser utilizada, né, a posteriori, é mais interessante a gente entender o princípio de funcionamento da corrente contínua. Em questão de segurança, as duas possuem um limite de tensão onde é seguro trabalhar. Para a corrente alternada, até 50 volts, você não vai sofrer nenhum efeito do choque elétrico. A corrente contínua é 120 volts. Por que que a gente associa a corrente contínua como mais segura do que a corrente alternada? Porque a gente costuma trabalhar em níveis baixos de corrente contínua. Você pegar aí uma pilha, ou uma bateria, ou até mesmo as nossas fontes, elas são de 12 volts, ou seja, não corre nenhum risco ali da gente estar sofrendo um choque elétrico. Já a corrente alternada, no seu menor nível, que é os 50 volts, a gente não encontra, né, nenhuma utilização. A gente já encontra o menor nível 127, e aí 127 já corre-se o risco do choque elétrico. Beleza. Associada à corrente, nós temos a tensão, que é a diferença de potencial, e a resistência. A primeira lei de Ohm diz o seguinte, que toda vez que eu tiver uma diferença de potencial associada ao movimento ordenado dos elétrons, né, ou seja, a passagem da corrente elétrica, eu vou ter uma resistência associada. Essa resistência ela já é atômica, tá? E ela se complementa com o percurso por onde ela vai estar passando, ou seja, qual condutor que eu vou estar utilizando, qual o material desse condutor, né, se vai ser de cobre, de alumínio, de ouro ou outros, né? E aí, associada a essa passagem, tem então uma obstrução que é atômica e da constituição do material. Para a gente entender como que funciona cada uma dessas grandezas, a gente tem que entender qual é o papel delas, né, nessa relação. O movimento ordenado dos elétrons da corrente é o que vai fazer o caminho, vai percorrer o caminho, vai fazer gerar trabalho, só que para ter esse movimento, eu preciso de uma força que impulsione esse movimento. E essa força que impulsiona o movimento é a nossa tensão, a nossa diferença de potencial.
e a resistência é a relação entre as duas. Vamos falar um pouco da diferença de potencial. A diferença de potencial, para a gente conseguir entender, é interessante a gente fazer uma analogia aí com o sistema de água, né? Sistema hidráulico, hidráulico não. Pode se considerar um sistema hidráulico. Toda vez, se eu tiver, por exemplo, uma caixa d'água que ela está a um potencial cinético de 10 metros em relação ao solo, está 0 metros, e eu tiver uma torneira basicamente próximo ali ao solo, essa força que eu vou ter dos 10 metros de altura até os 0 metros é a diferença de potencial gravitacional associada à água, ok? Basicamente, a tensão funciona assim. Eu vou ter um referencial de tensão, nos nossos casos mais comuns, fase 127 e neutro 0 volts. A associação das duas vai dar para a gente 127. E se eu associar 127, uma fase, com outra fase 127, vou ter a diferença de potencial de 220, ok? E aí vale ressaltar o seguinte: se eu pegar o meu multímetro e ir para uma tomada e medir a diferença de potencial, provavelmente eu vou medir 127 ou 220. É porque eu tenho uma diferença de potencial que eu tenho a presença de uma corrente elétrica? Não necessariamente. Mas o contrário é válido. Eu só tenho a presença de uma corrente elétrica a partir do momento que eu tiver uma diferença de potencial, ok? E falando um pouquinho da resistência. A resistência, ela é uma coisa ruim para o nosso sistema? Depende. Se eu estiver falando de aquecimento, né, de usar ela como aquecimento, ou basicamente aquecimento, ela é interessante. Por exemplo, nossos chuveiros, equipamentos industriais, equipamentos como forno elétrico, tudo que envolve aquecimento através de energia elétrica, ela é interessante. Aonde que ela não é interessante? Em circuitos eletroeletrônicos, pois eles são muito sensíveis e qualquer mínima variação de temperatura acaba danificando. E, por fim, não menos importante, né, a potência. A potência, ela é a capacidade de transformar a energia elétrica, né, de converter a energia elétrica de uma outra fonte de energia. Aqui eu citei o exemplo da lâmpada, ou seja, ela vai estar consumindo energia elétrica para gerar energia luminosa. Poderíamos estar citando o exemplo do ar-condicionado, que converte energia em energia térmica, motor que converte energia em energia de rotação e assim sucessivamente. Tudo gira em torno da potência. Nosso consumo é em torno da potência, as dimensões que nós temos das nossas instalações é através da potência. Então, tudo se baseia o quão eu preciso, quanto de energia eu preciso para que aquela carga ou aquele sistema alimente. Beleza? Mais para frente eu vou continuar com a sequência de vídeos e nós vamos entrar aí quais são os efeitos, né, da passagem dessa corrente elétrica pelo corpo humano, ok? Até o próximo.